Isso. Essa semana eu estava pensando e falando ao Senhor aquilo que nós iríamos meditar nessa noite. Quando nós pensamos em chegar no domingo para poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra, daquilo que Deus tem para cada um de nós, né? É sempre uma grande responsabilidade, porque a minha oração é que você possa ouvir, guardar e praticar. Essa palavra, ela é para ser vivida dessa forma. Você ouve, você guarda e você põe em prática, pratica a palavra do Senhor. E quando nós, às vezes, permitimos com que o Espírito Santo fale nos nossos corações para trazer a palavra ao coração da igreja, é importante nós entendermos que a palavra não é para quem está do nosso lado. A palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra ela vai direcionada às nossas necessidades, daquilo que de fato precisamos que o Senhor faça. Então eu estava orando e eu falei assim, não, eu vou, como está no começo do ano, e todo começo do ano sempre tem conselhos, sempre tem pontos para que você viva um ano extraordinário, e que está tudo certo, é importante isso. Inclusive o tema da mensagem é desafios de vida cristã para 2026. Desafios de vida cristã. Irmãos, nós estamos tentando colocar as coisas, os tópicos da mensagem. Bonito aquele rapaz, não, irmão? Ai, que cara de broa. Tentando colocar para que você possa assimilar melhor. Então, se tiver alguma falha na transmissão aí, é culpa da Esther. Esses desafios, esses propósitos para 2026 é extremamente importante. Porque aquilo que eu falei da vida cristã, às vezes nós vamos vivendo, vai caindo no dia a dia, na normalidade, e vamos relaxando alguns hábitos importantes. Você quer ver? Esse ano nós começamos um ano sem colocar nenhum jejum na igreja. Ano passado nós começamos, vocês lembram? Fizemos jejum de Daniel, ano passado? Que os irmãos estavam assim, fala, Jesus, quando acaba esse jejum? Nós começamos um ano com jejum. Estabelecemos vários jejuns durante um ano. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, nós programamos tantas coisas e não começamos da forma que deveríamos fazer, mas nós vamos começar um jejum agora, daqui a dia 22 ao dia 12, mas é para o retiro de carnaval. Inclusive, se você não deu o nome, não pagou, a Esther está te esperando ansiosamente. Então, o grande desafio de nós vivermos um ano especial. Quando nós pegamos os noticiários, você pega aí a ler reportagem, tantas coisas, você fala, meu Deus, tem misericórdia. A tendência é que piore. A tendência é que as coisas estão inclinando a ser um ano difícil, ou mais difícil do que foi 2025. Hoje eu fui abastecer e eu falei para o rapaz, subiu de novo. Ele falou, e vai subir de novo. Ele falou, o senhor abasteceu quando? Eu falei, anteontem. Ele falou, e vai subir de novo da terça-feira. Eu falei, rapaz, onde que a gente vai parar? Ele falou, bicicleta. Eu falei, não é? Ou então, né? Carrocinha, cachorrinho, cavalinho e vamos embora, está tudo bem. Mas, e a tendência realmente é essa. No mundo nós teríamos aflições e teríamos dificuldades. E não há novidade disso. A Bíblia fala sobre isso. Dessas dificuldades, dessas lutas, que todos nós, e o sol brilha para todos, como a chuva cai para todos. Ai, Senhor, a gasolina só subiu para os crentes. Subiu para todo mundo, irmão. Essa semana eu fui comprar um pó de café, eu falei, eu quero comprar tal pó de café. Quando eu cheguei lá, eu não comprei aquele misturado com folha, com casca de... porque o pó puro estava R$55. Eu falei, meu Deus do céu, R$55? Como é que eu vou comprar R$55 de pó de café? Não, comprei aquele que é misturado com tudo e comprei um pouquinho do puro que eu dei ontem para a Bel, que estava aí, que ela é apaixonada por café. Eu falei, Bel, toma com muito respeito. Esse aqui é o pó de café puro. Isso a Bíblia já mostrava. A Bíblia já falava, sempre falou, vai piorar. E se você deseja viver um tempo de grandes oportunidades e bênçãos, é melhor se apegar no Senhor. É melhor se proteger no Senhor. É melhor viver no Senhor. Todas as vezes que começamos um ano, nós começamos
com muitas promessas. Nós começamos falando que esse ano eu vou perder 20 quilos. Eu estou me sentindo até melhor, porque eu comprei uma camisa mais larga, estou me sentindo mais magro. Esse ano eu vou perder 20 quilos. Não. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou trabalhar mais, eu vou ganhar mais, eu vou administrar melhor meu dinheiro. De vez em quando eu vejo uns vídeos do cara falando assim, como administrar 3 mil reais. Aí coloca lá, tanto aluguel, água, luz, eu falo, Jesus, tem misericórdia. Não, esse ano eu vou administrar melhor, eu vou gastar melhor, eu vou ganhar mais, eu vou fazer mais, eu vou dormir menos, eu vou ser menos preguiçoso e mais responsável. 2026 vai ser o ano da responsabilidade. Nós começamos assim, eu também comecei, eu fiz isso. Semana passada eu falei para os irmãos, eu coloquei no meu celular tudo aquilo que eu quero fazer em 2026. Ainda bem que eu não coloquei emagrecer, mas tudo aquilo que eu coloquei em 2026, tudo aquilo que eu falei, Senhor, eu preciso que algo aconteça diferente. O grande desafio para cada um de nós, na grande verdade, o que o Senhor espera é que eu e você sejamos melhores cristãos. Você pode colocar como desafio esse ano você o melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário, não vou atrasar, não vou faltar. Mas o que Deus requer de mim e de você é que nós sejamos melhores crentes, melhores servos, homens e mulheres comprometidos com o reino, homens e mulheres comprometidos com a palavra dele. E você quer saber? Vivendo a palavra do Senhor e buscando o reino em primeiro lugar, o que o texto diz? As outras coisas? Isso aí. Vos serão acrescentadas. O grande desafio para mim e para você, para 2026, deveria ser exatamente esse. Senhor, eu quero ser um melhor cristão. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher comprometido com o Senhor, porque sendo comprometido com Deus, eu serei comprometido com a minha esposa. Sendo comprometido com Deus, eu serei comprometido com meus filhos. Eu serei comprometido com a minha saúde. Eu serei comprometido com as coisas que eu faço, porque eu preciso testemunhar que Cristo é o que Cristo é na minha vida. Eu preciso testemunhar a ação dele em mim. E testemunhando, eu serei um homem e uma mulher melhor diante do Senhor. Bem, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que a nossa vida, ela precisa ter uma direção, precisa ter um foco. E essa semana eu lendo um texto em Isaías, esse texto saltou aos meus olhos porque ele fala de duas pessoas. Uma pessoa em que quer tudo com Deus e uma pessoa em que não quer nada com Deus, mesmo estando com Deus. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homem. Quando eu leio esse texto ele traz algumas coisas bem interessantes. Isaías fala, vivem de aparência, mas seu interior não pertence a Deus. As pessoas vivem de aparência, têm cara de crente, se veste como crente, dá a paz do Senhor de crente, tem olhar cristão, aquele olhar singelo, caminha como crente, mas no seu interior, no seu profundo, ele não é cristão. Isaías diz que podemos estar pertinho de Deus e mesmo assim ainda sermos reprovados. Estar perto não é estar em. É interessante ter um versículo que diz assim, em Cristo ele nos conduz em triunfo. Em Cristo é muito mais do que estar perto de Cristo, é estar no coração, é pertencer,
ser um. E não tem como estar em Cristo com um coração distante do Senhor. Então, quando nós lemos esse texto diz que eu posso estar perto, mas mesmo estando perto, eu não pertenço. Mesmo estando perto, mesmo vendo, mesmo caminhando, mesmo tocando, mesmo cantando, mesmo trabalhando, não pertencente ao seu reino, não pertencente a esse Senhor. Mas como assim, pastor? Ele vem à igreja, ele não falta culto, ele prega, ele ora, ele toca, ele canta, ele mexe, ele faz tanta coisa, ele limpa a igreja, ele faz de tudo, 1001 utilidades, mas o seu coração não está em Cristo Jesus. Você está aqui nessa noite, irmãos? Não vai embora não. Posso ser um homem que falo de Deus, trabalho nas coisas de Deus e mesmo assim não estou conectado a Deus. Não estou conectado a Deus. Você quer ver um grande exemplo? Eu sou filho de pastor. E aos 4 anos de idade, meu pai e minha mãe se converteram. E eu estou na igreja desde meus 4 anos de idade. Digo que sou nascido na igreja porque 4 anos de idade não deu tempo de pecar, né, de cachaçar, essas coisas todas. Minha vida no mundo antes do 0 aos 4. Não, então nasci na igreja. O fato de eu ser filho de pastor, de ter nascido na igreja, vivido na igreja, aprender tudo na igreja, passar em todos os departamentos da igreja, ser professor, ser não sei o quê, cuidar de sociedade missionária, cuidar da reunião das senhoras, cuidar de jovens, cuidar de louvor, cuidar de fazer tantas coisas, não me fazia ser cristão. O fato do Isaac e Esther ter nascido na igreja, ser filho de pastor, ver o pai e a mãe, não os fazem cristãos se eles não decidirem em seus corações por serem tal, como tal. O fato de eu estar na casa do Senhor não diz que eu sou da casa do Senhor ou que eu sou do Senhor. Até que um dia eu tenho que tomar a decisão de parar e no meu coração aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Um dos grandes erros, às vezes, de crianças que são criadas na igreja, nascidas na igreja, é que eles passam o tempo inteiro na igreja, eles crescem, eles se casam na igreja, eles vivem na igreja, mas nunca pararam e confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se acostumaram, produto do meio. Está ali, é gostoso, é uma amizade boa, são meus amigos que eu vi crescendo comigo, mas nunca pararam e declararam: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, me arrependo dos meus pecados, peço perdão e quero Jesus Cristo como meu Salvador. E todos nós precisamos fazer essa oração se decidimos viver em Cristo Jesus, se decidimos estarmos com nossos corações em Jesus Cristo. Deus pede a totalidade da nossa vida. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é se em 2026 você deseja ser aprovado ou reprovado por Deus. Aprovado ou reprovado pelo Senhor. Há uma história que diz que um pastor pregando numa igreja, e no momento de um apelo dessa mensagem, no momento de apelo de salvação, um homem que não tinha as pernas, e ele veio se arrastando no meio da igreja, até aqui na frente, para poder aceitar Jesus, e ele faz uma pergunta ao pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade como eu? O pastor, com muita sabedoria, uma resposta rápida, ele responde: Deus aceita sim um homem pela metade, como você, que se entrega por inteiro. Deus aceita sim um homem pela metade como você, mas que se entrega por inteiro. Deus não aceita nada que não seja menos do que tudo. Guarda isso no teu coração. Deus não aceita nada que seja pelo menos tudo. O que Deus quer de mim e de você
é o todo. O texto diz que esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, até tem honra nisso, me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que você entende? O povo vem na igreja, canta, levanta a mão, dá 3 pulinhos, o povo se arrepia, até chora, mas está longe. A adoração que me presta só é feita por regras que é colocado pelos homens. Deus, Ele quer o nosso tudo. Ele quer o nosso tudo. Não é pelo que nós temos, não é pelo som, não é pela emoção do momento, mas é um entendimento de entrega. É um entendimento de colocar tudo no altar de Deus. É o entendimento de falar: Senhor, para que eu viva um 2026 melhor, eu preciso que o meu 2026 esteja todo nas Tuas mãos. Todo ele nas Tuas mãos. Que eu não seja Senhor de nenhum dia sequer. É isso que Deus pede. Deus, eu não quero ser Senhor de nenhum dia. Eu quero que o Senhor seja Senhor de todos os dias da minha vida. E que esse ano seja dirigido por Ti e não por mim. E assim existem alguns pontos importantes que nós precisamos entender, que às vezes nos impede de compreender essa ação de Deus em nossas vidas. Primeira coisa, uma religiosidade apenas exterior. Uma religiosidade, eu vou colocar uma palavra, cascal, só de casca. Sai para lá. Uma religiosidade só de aparência, só de casca. O que diz uma religiosidade só de aparência? Que olhando para ele, olhando para ela, ele tem tudo para ser um bom crente, mas não é. O que nos impede de viver o novo de Deus, o que nos impede de viver um ano extraordinário e colocar esse ano nas mãos de Deus, é que por muitas vezes a religiosidade tem consumido e roubado os nossos corações diante daquele que é Senhor. Uma vida cristã não é simbolizada somente aos domingos à noite, não é denominada somente nas quintas-feiras, no GCN que volta essa semana. Uma vida cristã é desde o momento que eu deito, que eu acordo, no meu dia todo, eu preciso entender em quem eu tenho crido, no Deus da minha salvação, e compreender que Ele tem o controle sobre todas as coisas. É colocar o meu dia nas mãos dEle, é colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Falar: Senhor, como repeti, eu não quero ser Senhor de nenhum dia, mas que o Senhor seja o Senhor de todos os dias. Uma religiosidade apenas exterior. Um povo que fala corretamente, mas não vive corretamente. É bom para falar, mas não é bom para viver. Já viu aquele ditado em que muitas vezes os pais antigos falavam para os seus filhos: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ou seja, o seu exemplo de vida o meu exemplo de vida não presta para você, mas os meus conselhos servem. Na vida cristã não. Na vida cristã faz o que eu faço e faz o que eu falo. Porque eu tenho que ser uma só pessoa. Eu não posso ter duas caras ou correr para os dois lados. Não. Você faz e ouve o que eu falo. Você faz o que eu faço e ouve o que eu falo. Porque nós precisamos caminhar segundo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. As palavras, rituais, tradições começam a não valer de nada quando as nossas vidas não estão aneladas em nada no Senhor. Quando nossas vidas não estão presas nele. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: Deus não se impressiona com performance e aparência, mas os seus olhos estão no coração do homem. O Senhor, contudo, disse a Samuel:
Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel, quando vai ungir Davi, chega na casa de Jessé, fala assim: eu queria um filho seu para poder, Deus manda vir aqui para poder ungir. Jessé manda o melhor filho, o filho mais bonitão, mais fortão. O profeta olha e fala assim: não é esse não. Manda o outro: também não é esse. Manda o outro: e não é esse. Acabaram os seus filhos? Tem um lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas não é esse, né, Senhor? Esse é um menino. Esse é um pastor de ovelhas. Ele não é forte o suficiente para fazer nada. Só que o pai tinha esquecido que o leão e a ursa morreu devido a Davi. Ele não tem aparência de nada, é só um jovem. Traz para mim. E a palavra do Senhor diz que Samuel unge Davi como futuro rei de Israel, depois da queda de Saul. Deus, Ele não está impressionado com performance ou aparência. Eu e você podemos ter muitos dons. Eu e você podemos ser muitos habilidosos. Eu e você podemos até ter a habilidade de poder nos esconder diante de algumas cobranças. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus vê. Deus sabe. Deus vê. Deus vê. E é interessante que quando Deus vê, não tem aonde você possa se esconder dele. A Bíblia fala: se eu mergulhar no profundo, ele está lá. Se eu for mais altos céus, ele está lá. Porque ele está onde eu estiver. Os seus olhos estão em todos os lugares. A sua presença está em todos os lugares. Deus está vendo. Não adianta. Se você deseja ter um ano de 2026 abençoado, querido, a religiosidade não pode fazer parte da sua vida. Sabe o que eu aprendo? Um coração distante de Deus. O problema central não é a boca, mas é o coração. O texto fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é a boca, é o coração. Então, quando nós falamos de um coração distante de Deus, nós estamos falando que dá aparência em que você pode até achar que está refletindo, mas na verdade o coração está hiper, mega distante do Senhor. Esse problema central de um coração que não se prostra, de um coração que não se rende, de um coração que não tem a marca da cruz, de um coração que não é ensinável. Já viu pessoas que não são ensináveis? Você senta, você fala, você ensina, e na mente revoltada da pessoa, ou na mente desobediente, ou na mente questionadora, fala: eu faço o que eu quero, porque ninguém manda em mim. E de fato, ninguém manda, você tem livre-arbítrio. Mas entenda, há propósitos escritos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Cumprir cabe a nós, cumprir cabe a mim. Deus não pega eu e você como marionete da vida e nos direciona. Não. Ele fala, Ele mostra, Ele ensina o caminho. Cabe a mim e você cumprirmos os propósitos dEle. Para que eu viva um tempo especial, uma vida especial com Deus, tenha um coração ensinável. Pare, aprenda, ouça, se prostre. Deixa Deus falar. Quando a mensagem está sendo pregada, e às vezes achamos que ela não vem para mim, você fala: não, coração, eu ia falar coração bandido, coração desobediente, volta e ouça. Tem uma música, não tem? Coração, não, isso é hino, coração amigo, volta, ouça o que Deus tem para mim e para você. Volta, ouve, para. Eu não aceito, não é para mim. Mesmo que não seja, ouça, aprenda. Mesmo que não esteja assinado com o nosso nome, para, aprenda, volte atrás, deixa Deus ensinar para mim e para você.
Deus deseja relacionamento com o homem, não ritos. Deus deseja relacionamento. E o que é um relacionamento, irmãos? Eu estava esses dias, acho que conversando com a Natália, e eu falei que me lembrando de quando a minha avó era viva, uma avó de criação, e ela tinha um centro de macumba, e ali tinha de vez em quando, umas bateção de tambor, sabe? E eu lembro que tinha uma arquibancada, que a gente ficava sentado assistindo, e um espaço em que aquelas mulheres e aqueles homens recebiam os demônios. Mas tinha vários ritos, tinham várias coisas que precisavam fazer. E eles iam fazendo e iam cumprindo aqueles propósitos e está tudo certo. O que Deus requer de mim e de você não é isso. O que Deus requer de mim é relacionamento. Você quer saber o que é relacionamento? É só você olhar para o seu casamento. Pula essa parte. Porque se relacionamento se equipara a um casamento, ou seja, eu durmo com Débora, eu acordo com Débora, eu passo o dia com Débora, ela manda mensagem, eu leio, está junto, eu falo com ela, eu dou satisfação, eu ouço satisfação, eu ouço reclamação, eu reclamo, e é um relacionamento. Eu falo, ela escuta, escutando, ela responde, tem o feedback, e vice-versa. É um relacionamento de 30 anos caminhando juntos, entendendo o que se passa no coração dela e no meu coração, entendendo o que um e o outro pensa e como nós queremos e vivemos. Relacionamento com Deus não é diferente. Deus fala, não usa o WhatsApp, não usa o Instagram, mas Ele usa a Bíblia para falar comigo e com você. Ele usa a palavra dEle para poder falar comigo. Ele pode até usar mula na rua. De vez em quando você encontra alguém que fala contigo. Mas preste atenção, é relacionamento. Os meus ouvidos atentos, o meu coração sensível, a minha mente voltada para aquilo que o Deus quer falar, para aquilo que Deus quer agir, para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer mover em nossos corações. Deus quer e busca homens e mulheres que tenham uma vida relacional com Ele, que vivam isso, que abram os seus corações, não só por reclamação, mas também por agradecimento. Deus, obrigado. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Deus, está difícil. Vai na minha frente. Senhor. E aí a pessoa começa a se relacionar com Deus, não como um grande mercado da vida, mas como um Deus que está pronto a ouvir e a falar sobre as nossas vidas. É um relacionamento, irmãos. Sabe por que a vida cristã para muitos fica cansativa? Porque nós achamos que o nosso relacionamento com Deus, você precisa acender vela, colocar no altar, se ajoelhar e ficar ali. Não. O que Deus quer é que você esteja com Ele todos os dias, que você fale com Ele, que você ore sem cessar, no relacionamento íntimo e profundo com esse Deus. Quer ter um ano extraordinário? Comece a falar com Ele. Comece a rasgar o seu coração diante dEle. Comece a falar, Deus, eu estou precisando. Deus, eu quero te agradecer. Deus, eu quero te louvar. Porque nem sempre também é só precisar, né, irmãos? Essa oração deve ser muito chata diante de Deus. Vemos Deus como um grande banco em que você só saca. Lembrei, preciso pagar a conta de luz. Deus, preciso pagar a conta de luz. Obrigado, Deus, peguei a conta de luz. Deus, precisa pagar aluguel. Deus, precisa pagar aluguel. Deus. Obrigado, Deus, paguei aluguel. Não, você pode se relacionar muito mais com Ele, de forma muito mais profunda com Ele. Coração distante resulta em fé vazia e obediência mecânica. Fé vazia e obediência mecânica. Não é uma obediência com o coração grato. É mecânico.
eu aprendo que um temor baseado em tradições humanas. Quando nós éramos, e eu falo eu e Débora, porque nós éramos da mesma denominação, em estados diferentes, pertencíamos a uma igreja. Essa igreja, ela proibia que os seus membros fossem ao cinema. Não podia ir ao cinema. E eu fui criado sem ir ao cinema. E eu perguntava para meu pai: pai, por que eu não posso ir ao cinema? E a resposta, com muita sabedoria, era: você pode ajoelhar e orar no cinema? Então você não pode entrar no cinema. Eu falava: pai, mas eu não posso entrar e ajoelhar no mercado. Mas eu não posso entrar no shopping e me ajoelhar na porta do shopping. Não pode, acabou. E de vez em quando eu ia ver o Retorno de Jedi, ia ver um filme, e a minha tia me levava escondida. Mas como o diabo era acusador, ela me levava escondida, depois voltava e falava assim: Eloy, ou chamava meu pai de Ginha. Ô Ginha, sabe onde Alexandre foi? No cinema. Traíra, né, rapaz? Irmãos, eu apanhava, porque eu ia no cinema. Eu e Débora nos casamos, e quando voltamos de lua de mel, passamos no shopping Campinas. E quando nós chegamos no shopping Campinas, sabe o que tinha? Estava lançando no cinema? Titanic. Irmãos, eu e Débora parecia dois bandidos. Assim, ó, na fila do cinema, ó. Com medo de entrar e alguém ver a gente entrando. Entrava, assim, até hoje eu não tenho muito prazer no cinema. Ontem eu fui ao cinema com os meus, também 4 horas de filme, pelo amor de Deus. Mas Avatar, nossa, eu aguentava mais. Eu dormi, acordei, assisti, tá bom. Mas era extremamente proibido você ir ao cinema. Pois bem, coisas tradicionais, fé engessadas, obediências cegas e que não nos leva a lugar nenhum. Não é isso que Deus pede de mim para você. Deus nos fez seres pensantes. Você é um ser inteligente, amém, irmão? Graças a Deus. Homens e mulheres que pensam e pensando conseguem entender a grandeza daquilo que Deus é. A sua fé não é transformada em vãs repetições. A sua fé é algo que move o coração e move o coração de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, em nome de Jesus. Se você e eu desejamos que 2026 seja um ano maravilhoso em nossas vidas, você e eu devemos parar e entendermos que o que Deus requer de nós é muito mais do que mecanismo. Não é uma obediência forçada, é uma obediência compreendida. É uma obediência em que se deixa descer para o coração, e descendo para o coração se serve com prazer. Não é aquela obediência que o pai chega para o filho: vai fazer tal coisa, e o filho vai lá e faz, e põe em cima da mesa e fez. Não é isso. É o prazer de servir o reino, a obra, o prazer de fazer as coisas por Deus, para o reino. Por quê? Porque eu tenho um coração de servo. É compreender isso. A obediência deixa de ser um peso para ser uma alegria vivida diante do Senhor. Deixa de ser um peso. Ai, meu Deus, eu tenho que ir lá de novo. Não. É alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É o prazer de servir, e no ato de servir, ver pessoas chegando, vidas transformadas, pessoas se rendendo, e saber que pelo menos eu tenho uma vírgula de investimento nas vidas que se prostram diante do Senhor. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. A fé não pode tornar por repetição, sem entendimento e sem transformação. O que Deus quer de mim e de você, Deus nos chama a viver uma sinceridade de vida, uma vida transparente, uma vida real, uma vida vivida conforme Ele quer. Deus rejeita a hipocrisia,
mas acolhe corações quebrantados. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Deus deseja que as nossas palavras, atitudes e corações estejam alinhados com a sua vontade. Deus rejeita a hipocrisia. Deus rejeita a hipocrisia, mas acolhe corações quebrantados. Você não precisa se disfarçar de cristão. O que eu preciso é declarar as minhas fragilidades. O que eu preciso é declarar as minhas fragilidades. Senhor, olha, eu tenho tentado demais, mas eu tenho sido tão fraco nessas áreas. Eu tenho sido tão fraco nessas áreas. E ser sincero nas suas áreas. O problema é que nós encobrimos as nossas orações achando que Deus não conhece. Mas de confessar o pecado, de confessar o coração, de falar: Senhor, olha, eu tenho dificuldade na pornografia, eu tenho dificuldade no vício, eu tenho dificuldade na mentira, eu tenho dificuldade no relacionamento contigo, eu tenho dificuldade na leitura da palavra, eu tenho dificuldade na oração. Deus, me ajuda. Eu preciso fazer isso de uma forma mais prazerosa, mais espontânea. Senhor, me liberta da pornografia, me liberta da mentira, me liberta da promiscuidade, me liberta do roubo. Senhor, me liberta, coloca no meu coração um desejo ardente de ler a Tua palavra, de falar contigo e de ter um relacionamento contínuo com o Senhor. Queima isso em meu coração. Deus precisa ouvir essa oração nossa. Deus precisa ouvir esse nosso clamor, porque um clamor, um pecado não confessado é um pecado encoberto, acolhido, acalentado, que não é curado, que não é liberto. Deus precisa ouvir. Será que Ele não sabe? Claro que Ele sabe. Será que Ele não sabe a fragilidade do Alexandre, o que o Alexandre pensa, o que o Alexandre quer, as tendências e as inclinações? Sim, Ele sabe. Mas mesmo Ele sabendo, eu chego e falo: Senhor, essa é a minha dificuldade, eu preciso da Tua mão sobre a minha vida, senão não vou conseguir, senão não vou resistir, senão não vou vencer. Me ajuda, Senhor. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus deseja que as nossas palavras e atitudes estejam alinhadas a Ele. Então, deixa eu te falar uma coisa: não pega a palavra dele e distorce. Viva a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor conforme ela é. Viva a palavra de Deus conforme... Irmãos, eu tenho visto esses dias tanto absurdo. Hoje eu estava com a Débora e uma pessoa falando que Deus nunca falou que o sexo antes de casamento é pecado. E aí o cara falou assim: como assim? Não, peraí, deixa eu explicar. Aí ele traz uma explicação que não fala nada com nada. Nós precisamos entender, irmãos, que hoje há muitos profetas em que estão derrubando a igreja de Cristo Jesus. Derrubando, com a facilidade do reino. Deixa eu te trazer uma notícia. A vida cristã nunca foi fácil. Nunca foi fácil. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e é seguir o Senhor. A vida cristã nunca foi negue a Cristo, larga a cruz, viva do jeito que você quiser e dá glória a Deus e dízimo no final. Não é isso, irmão. A vida cristã nunca foi eu faço o que eu quero e fazendo o que eu quero, no final Deus vai me perdoar. Não. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e é seguir ao Senhor. Seguir nos seus passos, seguir nos seus entendimentos, seguir nas suas ordenanças. É negar a si mesmo, é negar o seu desejo, é negar a sua carne, é negar as inclinações, é negar o seu íntimo, é negar os seus pecados, é declarar ao Senhor tudo aquilo que domina o teu coração, é negar, é não.
Para quem é pai, já teve filho pequeno, sabe o que eu estou falando, como é difícil às vezes falar não para os seus filhos. Mas um pai que não fala não para os seus filhos crescem como? Insuportáveis. Insuportáveis. Por quê? Porque o pai não chega assim e fala, não. Olha para mim. O que eu falei para você? Não. Eu vou fazer você chorar de verdade. Eu vou fazer você chorar de verdade. Eu falei não. E às vezes esse não do pai dói mais no pai do que no filho. Mas o não também faz parte da vida. Sabe qual que é a preocupação? É que os crentes de hoje não compreendem um não. Eu não abro mão, eu não confesso, eu não vivo, eu não oro, eu não leio, eu não busco, eu não me rendo, eu não faço nada, eu bato no peito e vamos para cima, porque nós é crente. Porque eu ponho uma camisa de coroa, Jesus King, The Kings of the Table, e vamos para cima. Por quê? Porque nós somos... Não, para, irmão, para. Eu nunca tive uma camisa cristã. E a única que eu tentei comprar agora, eu tomei um balão da internet. Acabei de tomar um balão da internet. Mandei uma mensagem lá, que raio de crente vocês são? Vocês são mentirosos. Mandei um textão para eles. E eles não me responderam. Claro, também não responderia. Mas perdi. Também não compro mais camisa de crente. Aí vamos lá. Não é a camisa que você usa. Não é a Bíblia que você carrega. Não é o adesivo no carro que se tem. É a postura de vida que se vive. É um coração anelado ao Senhor, preso ao Senhor. O não, por muitas vezes, lustra e trata os nossos corações. Aprenda isso, irmão. Aprenda isso em nome de Jesus. Um evangelho só de sim, você pode parar, reavaliar e falar, tem alguma coisa errada. Um evangelho liberal, apesar de ser libertador, mas não é liberal. Não há libertinagem, que é a liberdade, abuso da liberdade. Não é. Há liberdade, há libertação, mas não há libertinagem. Nós precisamos aprender isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Se você quer ter um ano 2026 abençoado, eu sou livre, eu sou liberto, aleluia. Mas não há libertinagem. Na casa do Senhor, a liberdade de adoração, a liberdade de busca, a liberdade de buscar ao Senhor. Para encerrar, não basta falar de Deus, é preciso viver Deus. Não basta falar. Falar, irmão, até papagaio fala. É preciso viver para Deus. Não basta conhecer ritos, é preciso conhecer o Senhor. Hoje é dia de nós nos aproximarmos com nossos corações de Deus, e não apenas de lábios. Hoje é dia de nós nos aproximarmos ao Senhor, coração e lábios diante de Deus. Quer ter um ano extraordinário? Viva a Deus, conheça o Senhor, traga para o Senhor o seu coração e os seus lábios, que eles professem quem o Senhor é, e que o seu coração reflita o que Deus tem e tem feito nas nossas vidas. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de convidar você a entender que uma mensagem como essa não é uma mensagem somente para recém-convertido.
Uma mensagem para mim, que tenho 53 anos, 49 dentro da igreja. 49 dentro da igreja. Quantas vezes o senhor já se desviou? Muitas. Mas nunca saí da igreja. Quantas vezes o senhor já andou longe de Deus? Muitas vezes. Mas nunca saí de dentro da igreja. E esse é um dos piores perigos que podem haver. Lembra que eu falei? Tem cara de crente, fala como crente, anda como crente, se veste como crente, está dentro da igreja, mas o seu coração é ruim, seu coração está distante. Isaías 29:13, o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele até fala com boca e lábios, mas o coração está longe. A adoração é feita com regras. Eu gostaria que nessa noite você entendesse que para que seu ano de 2026 seja um ano extraordinário, você precisa muito mais do que coração e lábios, do que boca. Nós precisamos de vida no altar. Para que o meu ano de 2026 seja um ano extraordinário, é isso que eu tenho orado. Fala, Senhor, para que o meu ano de 2026 seja um ano em que eu possa cumprir todos aqueles propósitos que eu coloquei, eu preciso ter a minha vida no altar de Deus, ter a minha vida no altar do Senhor. Para que o meu jejum de propósito se acabe, eu preciso ter a minha vida no altar de Deus. Para que os meus projetos se cumpram, eu preciso ter a minha vida no altar de Deus. O meu convite para você nessa noite, irmãos, é parar de ficar brincando de vida cristã. Não dá. Nem tem como brincar com a eternidade, santo. Não tem como brincar com a eternidade, irmão. Não tem como brincar com céu e inferno. Não faça isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não sabe o dia que Ele vem. Você não sabe o dia que Ele vai chamar o teu nome, sem se importar se você está preparado ou não. Esses dias eu conversei com um senhor, e ele falou para mim: o meu cunhado se suicidou, novo, se enforcou. Ontem eu fui em enterro de uma mulher de 85 anos, cristã, lindo. Mas eu já participei de enterro de jovens de 18, de jovens de 21 anos, cheio de sonho, cheio de propósito, cheio de gana, podendo ganhar muito dinheiro, e estava no caixão. Não é o evangelho do medo não, viu, irmão? Em nome de Jesus. Uma vez eu e Débora fomos num encontro de pastor, num culto, e uma pastora pregando, e uns jovens conversando, e ela: eis que vejo uma cova na tua frente, jovem, você está caindo. Eu falei: tá lasqueira. Aquele jovem ficou apavorado, eu também ficaria. Não é evangelho do medo, é só a verdade em que nós precisamos viver. Vale muito a pena viver para Cristo. Vale muito a pena ter a sua casa estruturada no Senhor. Vale muito a pena você conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Vale muito a pena você ter o seu casamento nas mãos de Deus. Vale muito a pena, mesmo nós sendo imperfeitos, mas vale a pena. Vale a pena você acordar seus filhos, mesmo que eles não queiram vir, e falar: levanta, porque eu estou mandando, vamos para cá. Eu não quero. Levanta, porque o couro vai comer agora. Mas sabe por que você e eu não podemos às vezes fazer isso? Porque nós não somos exemplos para isso.
Nossos filhos caminham de qualquer jeito, assistem qualquer coisa, repostam qualquer baboseira. Sabe o que eu fico pensando? Se na minha época de criança já era difícil, que eu ficava na rua jogando bola e soltando pipa, cara, cortando o dedo, e jogando bolinha de gude, rodando peão e brigando na rua. Já era difícil. Imagina o seu filho hoje que tem internet na mão 24 horas, irmão. Pais, vocês deveriam ficar de joelho 24 horas por dia, intercedendo pela vida dos seus filhos, observando, doutrinando, ensinando, conduzindo, admoestando, e se preciso for, tirando a cinta e cintando. Sabe por quê, irmãos? Jesus está voltando. Se você quer ter um ano extraordinário, nós precisamos colocar os nossos corações diante do Altíssimo e colocar a nossa vida diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu gostaria que você, nessa noite, eu não vou te convidar para vir ao altar, mas se você desejar vir, o altar está sempre aberto. Sempre aberto. Para que você venha, se ajoelhe, ore, fale com o Senhor e fale: Senhor, eu preciso mudar o rumo da minha história, da minha vida. É postura, é posicionamento, é decisão. Se você desejar orar aí no seu lugar, não há problema não, ninguém vai. Se ajoelhe aí, fale com Deus. Mas eu acho que a única coisa que nós não poderíamos fazer é nos contentarmos. A gente vive e está bom demais. Não, eu quero viver melhor do que eu já vivo. A minha oração tem sido: Senhor, 2026 vai ser um ano extraordinário. Vai ser. A Débora é cheia de sonho, vai realizar. A Esté está cheia de sonho, vai realizar. O Isaac está cheio de sonho, vai realizar. Eu estou cheio de sonho, vai realizar. Em nome de Jesus, vai ser extraordinário, porque Deus vai estar na frente. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você tomasse a sua decisão nessa noite. Vai orar no seu lugar, vai orar aqui no altar, não vai orar, está tudo certo.